O motocross é perigoso. As ideias apresentadas neste vídeo são efetivas e apropriadas para o esporte. Como o uso dessas informações está fora do controle das escolas Gary Semix, qualquer responsabilidade será negada. Os espectadores estão cientes de que suas habilidades e as condições de uso variam. Quando andar de moto, sempre use capacete, proteção para os olhos e roupas apropriadas. Por favor, respeite o meio ambiente. Os principais pontos aqui abordados incluem a posição adequada para cada situação. Definiremos as técnicas para se andar de motocicleta, a mecânica física que guia essas técnicas. Estes são os pontos que alavancam e dão o eixo da moto. Quando você identificar e compreender estas técnicas, poderá usá-las na prática. Com o tempo, elas se tornarão uma segunda natureza. Nesse ponto, a moto e o motoqueiro se tornam um. É só você pensar no que quer fazer e a motocicleta obedece. Mas primeiro é preciso conhecer e praticar as técnicas iniciais. Sem esse importante alicerce, você vai estar apenas rodando. Então, vamos examinar a postura do corpo. A melhor forma de praticar essas posturas é se familiarizar com elas com a moto parada e... Aí, você pode até praticar certas posições sem estar na moto. Em primeiro lugar, é importante se acostumar com a localização central ou posição de ataque. Quando você está na posição central, todo o peso do seu corpo se apoiará bem no centro da motocicleta, diretamente sobre o centro de gravidade dela. Nesta posição, sua cabeça deve estar acima do guidão, de maneira a poder ver o number plate. Suas costas estarão levemente curvadas e seus cotovelos livres dos lados do corpo. Quando a moto roda em terreno difícil, ou se você está levantando e se mexe, o movimento deve ser frente, trás, não alto e baixo. A movimentação correta é como num eixo que roda. E não esqueça o próximo ponto, é muito importante. Todo o peso do seu corpo deve estar nos apoios dos pés e no assento. Você não deve jogar seu peso no guidão, a não ser quando você for obrigado, no caso de ser jogado para a frente. Outra boa técnica para praticar quando está parado é o aperto do acelerador. É bom ser capaz de manter os cotovelos altos quando se aciona o acelerador. Há ainda alguns movimentos que podem ser praticados fora da moto. Para ensinar seus músculos a obedecerem quando está rodando, faça com que os grupos musculares ajam como amortecedores, não como martelos. Cuide para que suas costas passem da postura reta para a postura curvada. Os dois hábitos mais difíceis de quebrar são as síndromes da espinha rígida e dos cotovelos caídos. Tudo bem, muito bem. É assim que você joga o peso do seu corpo na moto. Isso permite que a geometria da moto trabalhe a seu favor. E mantenha o centro baixo de gravidade no meio da motocicleta, bem acima do eixo central. Para manter essa postura corporal numa competição, você deve apoiar seu peso todo nas pernas e quadris. Deve manter seu tronco, tórax, ombros, cabeça e braços livres para seguir o movimento da moto, de maneira a fazer ajustes para manter equilíbrio, ritmo e controle. Todo o seu corpo deve se tornar uma extensão da moto e a moto uma extensão do seu corpo. Isto quer dizer que você deve usar o movimento e as energias para a sua vantagem. Para fazer isso, você tem de antecipar tudo antes que aconteça. Observar a pista à frente e manter a atenção com sua visão periférica. Sua atenção deve estar sempre no próximo obstáculo que se aproxima. Pode ser o começo de uma saliência, um ângulo reto à sua frente, os aspectos de uma curva que você vai fazer, a área de partida para um salto. É importante a concentração total quando se está rodando neste nível. A concentração deve ser automática. Você terá a sensação de que tudo acontece como que em câmera lenta. Você tem tempo de reagir a tudo, mas está a grande velocidade com as posturas corporais básicas em mente. Vamos ver como elas se aplicam a várias situações da pista. Curvas. Vamos ver primeiro como essas posturas do corpo se aplicam às curvas. Se você é rápido nas curvas, então provavelmente suas voltas também serão rápidas. Você pode ganhar muito tempo nas curvas se mantiver boas linhas, percurso direto e mantiver sua força através da curva toda.
Naturalmente, existem vários tipos de curvas. A suave, macia, a curva inclinada, uma virada súbita ou várias combinações. Mas com tantas possibilidades, há algumas técnicas básicas que se aplicam a todas elas. Quando está numa curva, fique em posição de ataque. Isso vai forçar o peso do seu corpo a ficar no centro da moto e a suspensão traseira e dianteira ficarão equilibradas. Ao inclinar sua moto na curva, ponha o pé interno à sua frente e mantenha-o perto da roda dianteira. Deixe a perna estendida, mas nunca trave o joelho. Também não deixe a junta do joelho na frente das manoplas. Esta é a técnica correta e ajuda a prevenir ferimentos nos joelhos. Existem duas formas básicas de fazer curvas. Uma é passar por ela num arco, como se a moto estivesse presa ao final de uma corda esticada ao longo da curva. Quando passar uma curva, você vai querer manter a velocidade e energia o tempo todo. Ao entrar na curva, passar por ela e sair. A outra forma de fazer uma curva é em ângulo reto. Isso quer dizer que você vai para a parte da curva em que quer virar, direta e rapidamente. Quando chega lá, vira a moto, faz a mudança de direção e acelera direto para o ponto que tira você da curva. Para melhorar sua técnica de ultrapassagem de curvas, vamos ver uma situação prática. Aqui marcamos uma trilha circular. Você pode manter o motor numa velocidade média na segunda marcha. A ideia aqui é seguir em círculo, levando a motocicleta o mais longe possível, enquanto se tenta fazer os pneus da frente e os de trás se soltarem e deslizarem. Você não vai fazer montes de terra. Esta técnica foi desenvolvida para praticar curvas limpas e diretas. Você inclina a moto um pouco mais além do seu corpo. Mantenha a maior parte do seu peso no apoio do pé externo e a sua perna externa apertada contra o tanque. O resto do seu peso deve estar no assento e não no guidão. Permaneça na posição central a maior parte do tempo e mova o tronco para manter controle e equilíbrio. O controle do acelerador é importante aqui. Não use os freios neste exercício. Você está aprendendo a controlar e reduzir a velocidade inclinando sua moto. Está sentindo as rodas. Mantenha os ombros no ângulo da curva. E lembre-se, é importante fazer o tronco se mover sempre e ter reflexos rápidos. Mantenha o peso no centro da motocicleta sobre o eixo central. Ao mover o seu tronco, você irá ajustando o seu peso sobre o eixo da moto para manter a quantidade certa de tração nos pneus dianteiro e traseiro. Fique com o pé interno à sua frente, junto à moto, levemente deslizando no chão. Quando tiver de pôr os pés no chão, tente trazê-los de volta o mais rápido possível. É uma prática boa e divertida reunir alguns amigos e treinar ultrapassagem, mudando sempre a direção. Esta técnica melhorará sua confiança, velocidade e controle na entrada, passagem e saída das curvas. A outra técnica que mencionamos é ângulo reto. Veja como criar uma situação para o treino de como angular uma curva. Ponha 2 demarcadores a 25 metros de distância, colocando-os bem perto dos pontos de virada para você ir direto de um ao outro em cada volta. Esta prática também irá melhorar o seu uso dos freios e acelere bem e siga diretamente para o ponto da curva em que você quer fazer o ângulo. Quando se aproximar desse ponto, comece a frear com os freios dianteiro e traseiro. Diminua a velocidade da motocicleta quando chegar a essa parte da curva na qual vai fazer a virada. Então inclina um pouco a moto, fazendo a roda traseira frear e deslizar. Deve ainda estar usando o freio dianteiro neste ponto. Quando a roda traseira tiver passado da metade para o fim da curva, acione a embreagem e solte os freios ao mesmo tempo. Então alavanque uma quantidade de força na roda traseira para ir de um deslizamento freado a um arranque em movimento contínuo. Aqui também você deve mudar de direção sempre. Quando conseguir fazer essas curvas em ângulo reto suavemente e com consistência, você fará qualquer curva da pista com facilidade.
Essa é uma excelente técnica de ultrapassagem. É também uma técnica muito boa para não ser ultrapassado, pois protege o seu lado interno. É assim que muitas ultrapassagens são feitas. Se você pôs uma roda à frente de alguém no interior da curva, já passou. Freios. Mencionamos o uso dos freios para angular uma curva. Agora vamos falar mais nisso. Sua habilidade de parar é proporcional à sua velocidade. Por quanto tempo você mantém a aceleração enquanto se aproxima de uma curva depende de quanto você consegue diminuir a velocidade antes da curva. Os freios são usados não apenas no fim de uma reta, mas também constantemente para estabilizar a moto em controle e velocidade. Todos sabem que o freio dianteiro tem mais força para parar que o traseiro. Contudo, é muito importante desenvolver um senso de quanto usar cada freio e quando usá-los. Se você entra numa curva suave, pode usar generosamente os dois freios. Mas quando a área de freada numa curva próxima é difícil, você vai usar mais o freio traseiro. O motivo disso é que o freio dianteiro pressiona o garfo, o que causará os pequenos solavancos da freada, como quando a moto passa em saliências. Você pode acionar o freio dianteiro aos poucos ao frear num terreno acidentado. Dessa forma, você vai aplicá-lo em etapas suaves entre os solavancos que acontecem soltando-o quando a roda da frente atingir um obstáculo. Então recomece com as etapas suaves. Quando usamos esta técnica com o freio dianteiro, devemos segurar com firmeza o freio traseiro. Para rodar numa descida que seja acidentada, é muito bom não usar demais o freio dianteiro ou usá-lo moderadamente. O freio traseiro é mais útil nas descidas e mesmo se você estiver acelerando numa descida difícil, aperte esse freio. Isso vai estabilizar a moto e impedir a parte de trás de sacudir demais. Às vezes, isso também é útil numa trilha reta. Acione o freio traseiro para ter mais estabilidade. Quando você usa os freios juntos ou separadamente numa curva, para rodar com a tração solta, você puxa a moto para o lado em que ela está inclinando, fazendo-a girar mais firme e, é claro, mais devagar. Isso é que é usar os freios para controlar sua força. Você usa os freios para fazer a moto virar melhor. Um bom exemplo disso é aplicar o freio dianteiro numa curva saliente. Você pode mesmo sentir a moto virar melhor. Numa descida com curva saliente inclinada, é incrível como essa técnica funciona. Quando você segura o freio dianteiro com energia, ele mantém você firmemente no chão como uma pedra. É importante controlar o freio traseiro para angular uma curva. Você simplesmente aciona o freio quando começar a inclinar a moto, preparando o deslizamento freado e acelerado numa curva em barranco. Lembre-se, você deve acionar a embreagem enquanto a roda de trás travar para o motor não morrer. Quando você fizer a moto deslizar de lado no ponto da curva que queria, solte a embreagem e acelere para sair da curva. Você vai da freada à aceleração. Um bom modo de praticar as freadas é também com os demarcadores. É a mesma pista em que praticamos a angulação de curvas. Mas em vez de escorregar na virada, quando você chega à volta apertada junto ao pneu, freie o máximo possível, quase parando, e então circunde o pneu bem de perto. Acelere até o próximo demarcador e continue a manobra. Obstáculos e saliências. Existem 3 tipos principais de acidentes do terreno. Primeiro, saliências leves, causadas por freios e aceleração. Estes são feitos pelas motos conforme mastigam a pista. Segundo, saliências naturais. E terceiro, as levantadas pelo homem. Aqui também temos técnicas básicas que se aplicam a todas. Segure firme. Não, brincadeira. Na verdade, o melhor é se segurar pouco, mas não se soltar. Lembre-se, seu tronco deve estar solto e relaxado, movendo-se com o movimento da moto. Isso é muito difícil se você está muito tenso. Naturalmente, há vezes em que é preciso se segurar firme, mas apenas por um instante.
Conforme você ganha mais confiança e ritmo, será capaz de relaxar mais e mais. Principiantes e amadores normalmente se seguram demais. E é por essa razão que eles às vezes têm problemas com os antebraços. Mesmo os profissionais têm problemas com os antebraços quando estão tensos e não relaxam. E é sempre importante manter o peso do seu corpo apoiando nas pedaleiras e não no guidão, quando se roda em terreno acidentado. Deixe a moto se balançar embaixo de você. Mantenha seu peso centrado e mova-se quando sua traseira bater em obstáculos maiores. Muitas vezes você terá de puxar o guidão para estabilizar sua moto e a roda traseira. É como puxar para ir para a frente. Não deixe seu corpo inteiro começar a se mover acima e abaixo na moto. Em vez disso, mexa-se para a frente e para trás na região central. Agarre o tanque com os joelhos. Absorva a tensão no tronco e nas pernas, não nos braços. Faça com que a roda da frente atinja o topo dos obstáculos. Não deixe que ela caia nos buracos, a parte mais funda deles. Também mantenha a postura da moto reta. Não deixe a parte de trás começar a balançar de um lado para o outro, causando voltas tensas. Neste caso, o treinamento de posturas corporais fora da moto irá ajudar em seu estilo e técnica. Vamos falar sobre os sulcos da pista. A terra mole nas pistas sempre forma ranhuras. Alguns motociclistas não gostam ou têm medo de entrar nesses sulcos do terreno. Muita gente se machucou, torcendo o tornozelo ou o joelho por causa de um sulco. Quando você conhece os prós e contras de rodar nos sulcos, terá outra vantagem sobre os que têm menos experiência. Uma das coisas mais importantes a fazer é olhar bem à frente do sulco, vendo o ponto em que ele termina. É como fazer pontaria. Você entra naquilo que está vendo. Isso ajuda você a ficar centrado no sulco e segui-lo. Se estiver olhando para muito próximo no terreno à sua frente, suas rodas provavelmente sairão fora do sulco. Então mantenha a atenção além da ranhura e siga naquela direção. Conforme você se aproxima daquele ponto, olhe mais à frente outro ponto, e assim por diante. Sempre olhe além e predetermine seu caminho. Assim você encontrará pistas melhores. Quando um sulco estiver ruim, encontre um melhor. Às vezes, sair de um sulco na virada de uma curva pode ser incômodo por causa da aceleração. Quando você bate no mesmo obstáculo volta após volta, pode sentir como se estivesse levando socos no estômago. Então, a melhor manobra é sair do sulco antes de chegar à parte ruim. Procure um caminho mais leve. Quando as depressões começarem a ficar profundas, especialmente se você está pressionando a suspensão ao mesmo tempo, você pode ter de manter os dedos dos pés levantados. E se eles ficarem mais fundos ainda, terá de rodar apoiando-se nos calcanhares. Quando os sulcos forem mais fundos ainda, você pode ter de tirar os pés dos apoios. Então deve sentar mais à frente do assento, na posição de ataque, e manter os pés levemente acima e à frente dos apoios. Você de vez em quando terá de pisar o chão de leve para manter o controle. Não há problema, desde que você fique na posição de ataque e recolha os pés logo. E se você não fizer isso e se sentar muito atrás, seus pés podem ficar para trás e você será arrastado da traseira da motocicleta. Em sulcos profundos, assegure-se de estar com a marcha correta antes de entrar neles, porque provavelmente não vai conseguir mudar a marcha depois. Quando descer num sulco após um salto, tente aterrissar bem no centro dele. A suspensão não vai fazer pressão quando descer, por isso fique com os pés firmes nos apoios. Isso evitará que seus pés batam no chão e se machuquem nas pedaleiras. Desça com a roda da frente alta pouco mais do que o normal, tentando injetar gasolina antes de descer para acelerar e estabilizar a moto. Quando estiver passando numa curva elevada, e muitas curvas têm saliências, lembre-se de ficar atento ao começo dela, quando se aproxima. Tente entrar na elevação no mesmo ângulo em que ela segue. Como já dissemos, pressionar o freio dianteiro nessa hora manterá você firme no chão. Quando estiver firme na elevação, solte a embreagem para manter seu movimento suave e se lançar para fora da curva. A suavidade e a força cinética são as chaves.
Exercícios e dieta. Este é um assunto longo e mereceria um vídeo só para ele. Mas vamos falar sobre algumas informações gerais e sensatas nesse assunto sempre subestimado. Primeiro, a dieta. Senso comum, postura e consciência. É tão simples e lógico, mas muitas vezes pessoas emotivas transformam essa lógica simples numa dieta pobre. É como dissemos antes, o motociclista e a moto devem se tornar um só. Você abastece sua moto com combustível inferior? Claro que não. Isso acabaria com a força dela. Então, por que colocaria combustível de má qualidade em seu corpo? Isso acaba com sua força, resistência e concentração. Estamos nos anos 90, não é mistério quais alimentos são bons ou maus. Eu vejo muitos jovens nos meus cursos de motocross que estão acima do peso, outros magros demais e ambos fora de forma. Uns vivem comendo muitos sanduíches e tomando refrigerantes. Outros vivem passando fome, porque não estão a fim de comer. É ridículo, mas é verdade. Se você não tem autocontrole para comer corretamente, como terá autocontrole para ser um competidor de motocross? E a respeito de exercícios? Isso também não é mistério. Hoje é até uma ciência. Em motocross, o exercício mais importante é andar na motocicleta. Mas isso apenas leva o condicionamento até certo ponto. Você chega lá e acabou-se. Para atingir níveis mais altos de preparo físico, precisa de treinamento suplementar. Treinamento de força, resistência muscular, capacidade aeróbica e resistência aeróbica. Você deve sempre combinar os exercícios do seu estilo de vida para chegar a um grau mais alto de condicionamento físico. Esse tipo de treino não desenvolve apenas o corpo, mas a sua vontade, determinação e confiança. Bem, este vídeo está terminando, mas antes eu gostaria de deixar com você esta última informação. Muitas coisas mudaram no esporte do motocross com a passagem dos anos, mas muitas coisas permanecem as mesmas e nunca mudarão. Ainda é um homem e uma máquina numa pista em competição. Quanto melhor fica a suspensão, mais altos são os obstáculos. Mas eu aprecio a forma com que o antigo campeão do mundo na área do motocross colocou o esporte. Ele disse, é bem difícil para os jovens,